Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 11 do livro de 1 Reis, do verso 1 ao 8. O tema, o afastar de Deus. A palavra diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava e não seguiu completamente ao Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Moabitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Meus amados, o desejo de acumular enormes riquezas e a confiança nos recursos humanos foram sinais da decadência espiritual de Salomão, como observamos no capítulo anterior. No texto de hoje, vemos seu afastar do Senhor, mesmo sendo pelo Senhor alertado por 2 vezes que não cultuasse e nem seguisse a outros deuses, conforme 1 Reis, nesse mesmo capítulo 11, nos versos 9 e 10. Durante o seu reinado, Salomão tomou para si uma enorme quantidade de esposas. Todas elas pertenciam a nações que a lei mosaica proibia terminantemente o matrimônio delas com os hebreus. Deuteronômios 7, dos versos 1 ao 5. O motivo da proibição pelo próprio Senhor era porque os outros povos adoravam a muitos deuses e não ao Deus único. Caso os hebreus se casassem, seriam influenciados pelas esposas a servir a esses outros deuses. Além disso, Salomão tomou para si muitas esposas, o que violava o padrão monogâmico do casamento entre um homem e uma mulher, estabelecido no princípio da criação por Deus, Gênesis capítulo 2, os versos 24 e 25. Por causa dos muitos relacionamentos poligâmicos no Oriente, antes mesmo do início da monarquia em Israel, o Senhor havia proibido o casamento dos futuros reis com muitas mulheres para que não se desviassem da sabedoria. Deuteronômios 17:17. Foi exatamente isso que aconteceu a Salomão. Por causa desses atos, o seu coração não era mais reto diante do Senhor. Ele passou a cultuar e oferecer sacrifício a outros deuses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e deixou de segui-lo. Suas atitudes para com Deus se esfriaram. Ele não tinha o mesmo cuidado e devoção por causa das vozes que o cercavam e não temiam a Deus. Meus amados, aqueles que servem ao Senhor devem estar sempre atentos à sua voz para não se desviarem de seu caminho. Grandes homens como Salomão, usados por Deus, com muitas e profundas experiências com ele, vacilaram e se afastaram dele porque deram ouvido a vozes ímpias que não temiam o Senhor. Não podemos vacilar. A única voz que devemos confiar é a de Deus. Meditar diariamente na sua lei nos proporciona muitos benefícios. Dentre eles, aprendemos a identificar a sua voz na condução de nossas vidas. Deuteronômios, capítulo 5, verso 33, diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Que Deus assim nos abençoe, porque a palavra do Senhor tem o propósito de nos abençoar, para que sejamos bem-aventurados nessa vida e para nos conduzir até
aonde nós moraremos eternamente junto do Senhor. Que Deus nos abençoe.